Três vozes se encontram em um espaço onde o silêncio dói mais que qualquer palavra. Lá, o vício não é apenas um ato, mas um grito atravessando a sombra da alma e uma ferida não vista, uma dor que não se pode nomear. É a doença? Ou um pedido urgente de socorro, um apelo ancestral para ser escutado? Neste encontro, Gabor Maté, Freud e Viktor Frankl se debruçam sobre a essência desse enigma que consome e anestesia. Que ecos interiores surgirão? Que verdades desconfortáveis serão desveladas? Aqui, o vício é o espelho embaçado onde a alma hesita a olhar. O vício, meus amigos, não é uma escolha moral, tampouco um simples comportamento defeituoso. Ele é uma ferida antiga que dança disfarçada na pele da alma, uma tentativa desesperada de aliviar dores que o mundo nunca ensinou a nomear. É o corpo e a mente buscando anestesiar traumas profundos, abandonos que o silêncio escondeu, rejeições que nos fizeram acreditar que não merecemos cura ou amor. Quando alguém se entrega ao vício, está tentando, em seu próprio jeito torto, criar um refúgio, uma bolha onde o vazio pode ser abafado, onde a dor pode ser silenciada por um momento fugaz. O vício não é o inimigo, é o grito que não conseguimos escutar, o pedido de socorro da criança invisível dentro de nós. Por isso, tratá-lo como mera doença é empurrar para debaixo do tapete aquilo que o trauma sepultou, a alma que implora por sentido, por presença, por acolhimento. Veja o vício como a manifestação clara do conflito entre o desejo inconsciente e as barreiras da consciência, uma dança sombria entre o id, o ego e o superego. É a repressão, aquela força brutal que empurra para o fundo do poço que o sujeito não pode ou não quer admitir, que gera um abismo onde o vício se instala. O inconsciente, esse vasto reino invisível, encontra no vício uma via tortuosa para satisfazer pulsões proibidas, feridas que não puderam ser integradas ao eu. Assim, o vício não é apenas um ato de fuga, mas uma repetição trágica do trauma, uma tentativa de dominar um desejo que foi silenciado e deformado. Tratá-lo como doença pode ser útil, mas não podemos esquecer que ele é também um símbolo da luta interna, uma linguagem cifrada do inconsciente que grita para ser decodificada. O vício, para mim, é a manifestação mais cruel da desesperança, do vazio existencial que corrói a alma quando o homem perde o sentido da vida. É o grito do espírito que, diante da liberdade imensa e aterradora de criar seu próprio caminho, se retrai e busca no vício uma fuga temporária dessa responsabilidade insuportável. Quando o sentido se esvai, quando não há para onde olhar senão para o abismo do nada, o vício surge como uma ilusão de controle, um anestésico contra a solidão mais profunda. Mas é também uma prisão, um cárcere onde o ser humano abdica da sua liberdade mais essencial, de escolher seu significado, sua razão para existir, mesmo em meio ao sofrimento. Para curar o vício, não basta tratar o corpo ou a mente, é preciso reacender a chama do sentido, mesmo que seja uma pequena luz na escuridão da alma. Freud, você fala da repressão e do inconsciente como se eles fossem forças invisíveis que dominam o indivíduo sem misericórdia, mas esquece que o trauma é mais que uma memória reprimida, é um abismo no presente, uma ausência que corrói o senso de segurança e de pertencimento. O vício, então, não é simplesmente a repetição de desejos proibidos, é a alma tentando tapar o buraco negro da desolação, o vazio que ficou quando o mundo se tornou um lugar hostil demais para sentir. E Franco, você evoca o sentido como antídoto, mas não é o sentido que falta para o dependente, é o amor. O amor que não foi dado, o vínculo que foi rompido, a presença que nunca esteve lá. Como esperar que alguém encontre sentido quando sua existência foi reduzida a uma sombra, um espectro esquecido dentro da própria casa que deveria ser seu refúgio? O vício é a linguagem do abandono, e a doença é a máscara que a dor veste para não ser vista, ou pior, para não ser sentida. Entendo seu ponto, Gabor, e concordo que o trauma rasga a psique em pedaços que o sujeito tenta desesperadamente remendar. Porém, devemos reconhecer que o vício também é uma construção simbólica, uma linguagem do inconsciente que revela o conflito fundamental do sujeito com suas pulsões. A mente não apenas busca anestesia, ela reproduz o trauma através de sintomas que imploram por interpretação. Assim, o vício pode ser visto como um ato simbólico, um drama interno onde o sujeito se autoengana, reprime e repete, sem consciência plena do que realmente está se passando. Não é só falta de amor, como diz Gabor, mas a maneira trágica como o inconsciente tenta manter a coesão do ego, ainda que isso passe pela autodestruição. O vício é uma doença, sim, mas é uma doença do sentido, uma doença da psique que fala em símbolos e sombras. Ambos tocam pontos que reverberam na essência do ser humano em sofrimento. A questão é que o vício surge no deserto existencial, quando o indivíduo se perde de si mesmo e da sua capacidade de escolher seu próprio caminho. Gabor nos lembra da falta de amor, Freud da dor inconsciente, mas eu vejo que tudo converge para a mesma verdade, sem sentido, o homem se entrega ao que o anestesia para não sentir o vazio. Por isso, a liberdade não é a ausência de dor, mas a coragem de enfrentar a angústia que a vida impõe. Não existe liberdade sem dor, e o vício é a tentativa desesperada de fugir dessa verdade.
Então, curar o vício significa confrontar a alma com seu próprio abismo, permitir que ela grite até encontrar a centelha de sentido que lhe dará forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Freud, você fala da repressão e do inconsciente como se eles fossem forças invisíveis que dominam o indivíduo sem misericórdia, mas esquece que o trauma é mais que uma memória reprimida, é um abismo no presente, uma ausência que corrói o senso de segurança e de pertencimento. O vício, então, não é simplesmente a repetição de desejos proibidos, é a alma tentando tapar o buraco negro da desolação, o vazio que ficou quando o mundo se tornou um lugar hostil demais para sentir. E Franco, você evoca o sentido como antídoto, mas não é o sentido que falta para o dependente, é o amor. O amor que não foi dado, o vínculo que foi rompido, a presença que nunca esteve lá. Como esperar que alguém encontre sentido quando sua existência foi reduzida a uma sombra, um espectro esquecido dentro da própria casa que deveria ser seu refúgio? O vício é a linguagem do abandono, e a doença é a máscara que a dor veste para não ser vista, ou pior, para não ser sentida. Entendo seu ponto, Gabor, e concordo que o trauma rasga a psique em pedaços que o sujeito tenta desesperadamente remendar. Porém, devemos reconhecer que o vício também é uma construção simbólica, uma linguagem do inconsciente que revela o conflito fundamental do sujeito com suas pulsões. A mente não apenas busca anestesia, ela reproduz o trauma através de sintomas que imploram por interpretação. Assim, o vício pode ser visto como um ato simbólico, um drama interno onde o sujeito se auto-engana, reprime e repete, sem consciência plena do que realmente está se passando. Não é só falta de amor, como diz Gabor, mas a maneira trágica como o inconsciente tenta manter a coesão do ego, ainda que isso passe pela autodestruição. O vício é uma doença, sim, mas é uma doença do sentido, uma doença da psique que fala em símbolos e sombras. Ambos tocam pontos que reverberam na essência do ser humano em sofrimento. A questão é que o vício surge no deserto existencial, quando o indivíduo se perde de si mesmo e da sua capacidade de escolher seu próprio caminho. Gabor nos lembra da falta de amor, Freud da dor inconsciente, mas eu vejo que tudo converge para a mesma verdade, e sem sentido, o homem se entrega ao que o anestesia para não sentir o vazio. Por isso, a liberdade não é ausência de dor, mas a coragem de enfrentar a angústia que a vida impõe. Não existe liberdade sem dor, e o vício é a tentativa desesperada de fugir dessa verdade. Então, curar o vício significa confrontar a alma com seu próprio abismo, permitir que ela grite até encontrar a centelha de sentido que lhe dará forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. 3 vozes antigas agora mergulham no silêncio das almas partidas, onde o vício não é apenas um ato, mas um grito sem palavras. O vício é o espelho embaçado que recusa mostrar o rosto da dor e um véu que esconde o abandono que nunca foi nomeado. É a âncora lançada em águas turvas, para que o navio não afunde, mas que também impede que ele navegue em direção à luz. Cada vício é um mapa invertido, uma promessa de alívio que se transforma em prisão. Quem é você, quando deixa que esse grito silencioso tome seu lugar? Quem você seria, se ousasse escutar a dor em vez de fugir dela? A criança ferida dentro do dependente não é um monstro, é um fantasma que vagueia em busca de um abraço que nunca chegou. Quando o mundo rejeita, quando o silêncio responde ao choro, a alma aprende a se anestesiar para não se despedaçar. O vício não nasce do desejo pelo prazer, mas da necessidade urgente de apagar a ferida que sangra sem ser vista. É a alma tentando sobreviver num território hostil, onde o afeto foi trocado por ausência. A doença está no isolamento, na desconexão profunda que torna o sofrimento um fardo impossível de carregar sozinho. Olhar para o vício sem enxergar essa dor é condenar o doente a um silêncio ainda mais cruel. O vício é também a repetição do trauma, o retorno do reprimido que insiste em se manifestar mesmo contra a vontade consciente. É o conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, uma batalha interna onde o ego é arrastado para os subterrâneos da psique. O sujeito não escolhe conscientemente seu vício, ele é tragado por forças que escapam ao seu controle. Mas negar a dimensão simbólica desse processo é reduzir a doença a uma falha moral, o que perpetua a culpa, a vergonha e o sofrimento. Assim, o vício é um enigma psíquico onde a cura exige decifrar os códigos invisíveis do inconsciente. Quem ousa olhar para esse abismo e reconhecer que ele é parte do próprio ser, ainda que obscuro e temido? A angústia existencial que alimenta o vício é a falta de sentido diante do sofrimento. Quando a vida se torna uma sucessão de dias sem propósito, o desespero se instala, e o sujeito busca qualquer ilusão para fugir da dor da existência. Mas essa fuga é também um convite para a liberdade, chamado para que a alma desperte para seu próprio poder de escolha. O vício é o grito do espírito que ainda não encontrou sua missão, sua razão de ser. E mesmo na mais profunda escuridão, a possibilidade de reencontro com o sentido existe, na coragem de enfrentar a própria sombra, no silêncio onde a alma pode escutar sua verdade mais íntima. A pergunta que deixo é, quem você será quando decidir parar de fugir e começar a viver? Há um instante entre o grito e o silêncio, onde o abismo não é mais um precipício, mas um espelho. Olhar para o vício é olhar para o vazio que tentou preencher seu vazio.
E nesse encontro, algo se move e uma semente de consciência que cresce no solo árido da dor. Não há redenção sem o confronto com a própria sombra, nem cura sem o reconhecimento do que a alma precisou esconder para sobreviver. O vício, afinal, não é um inimigo, mas uma mensagem cifrada, um mapa para o território esquecido do eu. Quem você seria, se escutasse essa voz oculta? Se deixasse de ser refém para ser mensageiro? Quando o vício é visto como doença, nos esquecemos de olhar para o humano que sofre. Mas quando o vício é visto como grito, abrimos espaço para a escuta verdadeira, aquela que não julga, não condena. A cura nasce do reconhecimento do trauma, da compaixão para com a criança interna que só queria ser vista. E só então a alma começa a dissolver as correntes da dependência, porque agora ela não está mais sozinha no escuro. Essa jornada é dolorosa, sim, porque requer coragem, a coragem de se despir das máscaras, de encarar o abandono, de permitir que a dor seja sentida e transformada. O vício é um pedido desesperado para que a alma seja acolhida. É um convite para voltar para casa, para si mesmo. O inconsciente nunca mente, e o vício é seu grito mais profundo, uma tentativa de diálogo que se perdeu no caminho. Curar o vício é restabelecer essa comunicação, dar voz ao reprimido para que ele não precise mais gritar. É a tarefa de reconstruir a ponte entre o consciente e o inconsciente, para que o sujeito possa ser inteiro, não fragmentado entre desejo e culpa, entre o que se mostra e o que se esconde. Essa reconstrução é dolorosa porque exige enfrentar verdades que o ego evitava. Mas é também libertadora, porque o homem que aceita sua sombra se torna senhor do seu destino, não mais refém de seus impulsos. E nesse encontro com o abismo, pode nascer a promessa da transformação. O sentido não está além da dor, mas dentro dela, uma centelha escondida na escuridão que só a coragem revela. A liberdade é a decisão radical de encontrar valor no sofrimento, de permitir que ele nos transforme, não nos destrua. O vício é um chamado para que a pessoa redescubra sua missão, seu porquê. É no silêncio que a alma escuta o pulsar desse chamado, um convite para que a vida ganhe novamente um sentido profundo. Quem você seria, se encontrasse esse sentido? Se escolhesse caminhar apesar da dor? A resposta está no eco do seu próprio grito, na coragem de não se calar mais. No fim, o vício não é uma sentença. É um mapa cravado na pele da alma, uma narrativa que clama por ser ouvida. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. E talvez a maior revolução seja permitir-se sentir, e não o que o mundo impôs, mas o que verdadeiramente arde por dentro. Quem você seria se deixasse de se esconder? Se parasse de lutar contra a sua própria sombra e começasse a dançar com ela? O vício, o grito, a doença, são vozes da mesma alma fragmentada. Aceitá-las é dar o primeiro passo para reencontrar o sentido perdido. E nessa jornada, talvez você descubra que a dor não é inimiga, mas o caminho para casa.